Boa noite, meus amigos. Boa tarde, bom dia, conforme vocês vão ver esse vídeo. Nós estamos ainda continuando, dei um intervalo para vocês e continuando sobre aquele assunto místicos e santos, que nós estamos revendo alguns santos importantes que tinham fenômenos extraordinários. Hoje eu vou falar sobre Padre Pio, né? Antes disso, vamos pedir a Deus, né, a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, que ilumine nossa live, ilumine vocês, que fortaleça todo o conteúdo que nós vamos conversar com vocês, tá bom? Que Deus ilumine a casa de vocês, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iluminando a nossa live. Vou falar sobre o Padre Pio, que ele nasceu em 1877 e faleceu em 1968. Ele tinha muitos fenômenos extraordinários, né? Maravilhosos, que curava muita gente, tá? Ele nasceu em Pietretina, região de Nápoles, onde sua família era muito modesta, e entrou no convento dos Capuchinhos em 1903. E se ordenou em 1910. Em 1918, ele recebeu os estigmas. Estigmas são aquelas feridas que, igual essa de Cristo, quando foi crucificado. Então, ele foi portador desse estigma durante 50 anos. Então, assim, não é uma coisa que aparece e desaparece. Não, ele tinha esses estigmas durante 50 anos. E tinha também, o estigma também dava a ele uma conexão muito forte com a cura, né? Ele curava, ele trazia na palavra cura, nas falas, só em ouvir a pessoa ele curava. Então ele tinha um poder, uma força de Deus muito grande. E ele tinha também o fenômeno da bilocação, que já falamos, que ele estava num lugar, né? No mesmo instante, ele estava no mesmo outro lugar, afastado, resolvendo alguma situação, dando apoio a algum fiel para ajudar as pessoas. Ele usava muito a bilocação para curar as pessoas que estão na distância. Eles estavam no local e a pessoa estava longe. E as pessoas pediam ele, né, que a pessoa está doente naquele lugar, que se ele poderia rezar pela pessoa. Ele ia naquele lugar para salvar e dar até a bênção no hospital. Ele apareceu, tem uma história onde um senhor chamado Magurno, ele foi no hospital, ele estava muito doente, né, ficava com uma febre muito grande, e ele não passava, ele tinha muita dor, e ficou vários dias internado, né? E a sua esposa escreveu uma carta para ele, pedindo que ele pudesse interceder pela cura dele, ou que ele ficasse melhor. Então, ela enviou um telegrama para ele. E ele respondeu rezando para o enfermo, né? Que diz que ia rezar, tudo bem. Só que depois ele estava muito mal. 2 noites, ele aí perguntou onde que ele era no hospital, né? Ele simplesmente foi a esse local do hospital, né? Ficou com esse senhor, Marguno,
Durante 2 dias, durante 2 noites, ele estava muito enfermo, a febre não passava, ninguém sabia o que ele tinha. Fizeram vários exames, nada diziam que tinham, e é uma febre muito grande. E depois que 2 dias que ele ficou lá, a febre desapareceu. Ele ficou 2 dias, né? Mas ainda ficou mais 2 dias, ficou 4 dias, para que ele ter certeza que ele estava realmente bom, e levantou da cama praticamente curado. Então, o Padre Pio escutava o coração dele, ele, ele rezava, ele rezava muito por aquela pessoa. E esse senhor, depois disso tudo, ele viajou, né? E para onde ele estava, ele estava na Itália, em Nápoles, e ele foi até lá. Ele foi até lá para agradecer, né, a Padre Pio pela graça, né? Aí ele falou assim, olhou o rapaz, o senhor, né, e abraçou afetuosamente, né, e referiu-se da mesma particularidade ao coração. Ele falou assim, obrigada, padre, por tudo que o senhor me fez. E ele falou assim, você se lembra? Aí ele falou assim, eu me lembro que eu estive lá com você. Mas na realidade ele estava em outro lugar, não estava ali, naquele lugar onde ele estava doente, no hospital, bem distante. Então, o que nós observamos que esses fenômenos extraordinários de místicos, né, existem em muitos santos, né? A gente não tem noção, né, da forma como eles usavam esses fenômenos para a cura, né? O fato de olhar, segurar a mão, de rezar, de interceder, de bilocar, se for bilocar de um lugar para outro, que é bilocação, de oração. Então, vários padres, várias freiras, vários santos têm essa característica. Nossa Santa Rita de Cássia, ela tinha um estigma na testa, né? Aparecia e desaparecia. E ela era casada, né? Ela tinha uma vida, não frequentou nenhum, nenhuma lugar santo onde ela se formou para ser freira. Ela não era freira, era casada, tinha 2 filhos. O marido dela bebia muito. Os filhos dela também eram muito difíceis, não queriam nada, não estudavam, não faziam nada, e eram uma família muito desestruturada. E ela sempre foi muito fervorosa na igreja, muito ligada à igreja. Eu sou muito devota dela. E ela sofreu muito, então, mas ela rezava muito, rezava muito, rezava muito. E uma vez o marido quis bater nela, né? E ela estava na cozinha, tinha uma mesa, e tinha uma faca na mesa, né? Aí o homem estava bêbado, saindo fora de si, e ele ia pegar a faca para matá-la, né? Nesse momento que ele pegou a faca se transformou numa rosa, uma rosa vermelha. Então foi um milagre, que ela, pela fé dela, isso aconteceu. No final das contas, o marido, tanto ela rezava, o marido se tornou fiel na igreja, ia na igreja, frequentava as missas, os filhos melhoraram,
Só que ele era um homem que tinha muitos inimigos, né? Ele era um homem muito mau, então tinha muitos inimigos. E os inimigos, né, não perdoaram, né? De uma certa forma, ele foi morto por essas pessoas que ele devia, né? Então, ele morreu. Os filhos de Santa Rita foi para o mesmo caminho, né? Não teve, não conseguiu salvar, eles tiveram, houve uma conversão deles da igreja, mas como ele lidava com bandidos, com pessoas de baixa índole, né? Eles também tiveram a mesma sorte, né? Do pai, foram mortos, assassinados. Então, Santa Rita sofreu muito, né? E com essa morte de toda a sua família, ela se entregou, foi para um convento e seguiu, começou a missão dela como a Santa Rita, como uma peregrina de Deus, né? Então, assim, é uma história muito bonita, triste, mas muito bonita. Então, ela é considerada Santa Rita a santa dos casos impossíveis, né? De você transformar uma faca, né, numa flor, né? Isso aí é como tiver, é um dom que ela tinha, né? Místico que ela tinha, porque ela tinha uma convivência, uma, uma interação com Jesus, né? Com Maria e com Deus, né? Muito forte. Então ela era muito devota, ela era uma maravilhosa. Então, e ela seguiu a vida no convento. Então, eu posso falar de vários santos, padres, e que a gente vai observando toda a trajetória dele. São Francisco Xavier também, ele tinha o dom de levitação, que ele era muito místico. Ele tinha a capacidade de colocar a água fria, ele fazia aparecer água e colocar nele quando estava muito quente. Então, São Xavier, ele era conhecido com essa coisa de transformar do nada a água. Então, ele era muito maravilhoso, ele era da Companhia de Jesus, né? Ele viajava muito, muito mesmo, e ele era um santo jesuíta, tá? E nós conhecemos, que muita gente conhece. Então, toda essa santos que eu estou falando, são santos que têm muita essa mística. Santa Teresa d'Ávila também, ela, no lugar onde ela estava, ela passava, ela emanava uma luz, um cheiro de rosas. E quando ela rezava para uma pessoa, a pessoa sentia o cheiro da rosa de Santa Teresa d'Ávila. Então, ela tinha esse dom de trazer o cheiro da rosa, a presença dela. Muitas pessoas me falam, São Francisco de Paula também, que ele tinha dons proféticos. Então, São Francisco de Paula já era outro padre, que na época não era padre, e ele tinha o dom de profetizar, né? Então falava coisas que iam acontecer. Então, ele tinha isso como para impedir o sofrimento das pessoas. Então, ele era muito procurado, São Francisco de Paula. E São Vicente de Paulo também, ele também foi ele era um ser que tinha uma santidade muito grande, e ele
ele fazia muitos milagres, principalmente depois de morto, né? Ele tinha um dom de curar várias pessoas. E muitas pessoas têm ele como santo, como uma devocional. Então, assim, temos vários, que eu estou falando os mais importantes, todos são importantes. Mas tem santos que são mais, não é da nossa, do Brasil, da Itália, da França, e que a gente não é tão devocional com eles. Mas são muitos que eles podem se manifestar com essa, é, com essa, com essa fenômeno extraordinário e místico para nós. Então, sempre devemos lembrar, né, se vocês têm alguma fé, algum santo, né, simplesmente o Padre Pio, São Francisco de Paula, várias. Então, vocês vão lembrar que eu falei que todos eles, que eu estou citando aqui, eles têm o dom extraordinário de místicos, né? De levitar, de bilocação, de fazer milagres e de curar pessoas, né? Do estado até muito, muito ruim, até de morte. Então, até vamos lembrar que Jesus, bom, na Bíblia, ele mandou seus discípulos, cada um, em dupla, né, para cada lugar, para fazer, ajudar as pessoas no caminho, curar. Aí eles falavam assim, mas, mestre, nós não sabemos, né, como vamos curar? Ele disse, vocês estão preparados, vocês podem fazer o que eu faço ou até muito mais. Então, assim, vocês olhando os santos, é uma verdade que Jesus falava. Então, os santos são pessoas humanas que viveram na Terra e dedicou-se a sua vida a Deus, né? Então, se juntou, se aliou, fez uma aliança, um casamento energético com Deus. E aí, com esses dons, eles conseguiam fazer os milagres, as curas. Então, assim, se você perceber, todos nós que temos fé, que temos adoração a Deus, que rezamos, que temos aquela força interior, podemos até curar, porque a gente está ali com tanta devocional, com tanto amor interno para ajudar aquela pessoa, até a nossa fé pode curar, né? E são dons que Deus vai dar para nós. Então, esses santos, eles caminharam na linha, fizeram convento, fizeram várias obras, mas nós também temos essa capacidade de poder também fazer, não todos os fenômenos, mas curar, né? Orar por alguém, pedir para as pessoas sentir a nossa presença de amor para aquela pessoa. Então, sempre quando a gente puder visitar algum doente, né, no hospital, se colocar um pouco, rezar antes, fazer sua oração, os salmos, fazer o rosário e pedir, né, e em missão, né? Nós não somos santos, nós ainda não somos santos, mas, assim, é uma obra. A gente tem que começar com as obras pequenas, indo nas pessoas que precisam falar, conversar, dar um alento àquelas pessoas que necessitam, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, os santos são para nós uma referência, né, para os católicos, de que todos nós podemos fazer um trabalho para Deus, né?
dentro da igreja e fora da igreja, né? Então, assim, não preciso entrar num convento, se eu não tenho ah, aquela vocação. Mas se eu não tenho vocação, mas eu tenho fé, eu tenho a sensação de Deus em mim, eu rezo, eu oro, eu intercedo pelaquela pessoa, eu posso até a pessoa se curar. Porque ela também tem que querer se curar. Então, a cura vem também dela também. Então, nós somos imbuídos pela força de Deus, pela força do Espírito Santo, que vai atuar em nós. E aí, ela também, com um sentimento de amor, de querer curar, de ser curada, ela pode ser curada. Então, assim, isso que eu quis dizer, quis mostrar para vocês, a nossa, a nossa missão, né? Várias pessoas têm várias missões. Uma delas é nós levarmos o conforto ao outro. Pode até que essa pessoa não fique boa, mas o simples fato de você orar, você rezar o rosário com ela, o fato de você dar amor, você vai trazer o Deus dentro de você, você vai amparar aquela pessoa. Então, é uma das nossas funções como cristão, amar, né? Dedicar e ter a fé, e trazer essa fé de dentro de nós para fora, para aquelas pessoas que precisam, né? Então, é isso que eu não falei todos os santos aqui, porque são muitos santos, os mais importantes, mas a intenção minha é para que vocês possam entender que não precisamos ter uma vida santificada, precisamos sim, claro, mas assim, não precisamos chegar até lá para fazer alguma coisa, podemos fazer agora, né? Sua vizinha precisa de alguma coisa, está sofrendo, está com dor, você reza por ela, faz um rosário, intercede por ela. Então, essa é a grande mensagem que eu quero dizer hoje para vocês, né? Eu que rezo muito, oro muito, sou muito devota a Santa Rita, desde pequena, e nós somos filhos de Deus, amados e idolatrados, e está sempre do nosso lado. E nós devemos ser a cópia. O que Jesus faria? O que Jesus faria numa pessoa que está com dor? O que Jesus faria, que diria algumas palavras para as pessoas que precisam de alguma palavra? Né? Tentar a gente imitar um pouco Jesus, né? Sei que é difícil, mas é um exercício diário, constante, e que vocês possam fazer. No início nossa live, lá no início, eu falei para vocês do livro, caderno, se vocês puderem escrever, né? Escrevam sempre as suas experiências, né? Até agora, do que vocês sentiram diferença, qual a necessidade que vocês precisam aplicar mais na sua vida, o que vocês faltam de sentir mais, o que vocês pretendem ajudar mais. Desde que você começou até agora, como é que você se sente? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós precisamos de ter nossos parâmetros, né? Nós começamos no início, né, orando, né, entendendo a oração, e vamos seguindo os santos, o Espírito Santo, Nossa Senhora, e nós vamos, a partir desse momento, vibrar, né? Cada vez mais chegar mais próximo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que hoje eu falo isso para vocês. Então, não se esqueçam de orar, não esqueçam de rezar quando sair de casa, quando chegar em casa, agradecer, né? Não esquecer de rezar rosário. Eu gosto do rosário, de rezar rosário, e também do rosário da misericórdia, também é muito bom, muito maravilhoso. Então, vocês têm muita coisa
para vocês fazerem, serem um pouco, dedicar um pouco do seu tempo, 10 minutos, 15 minutos, à sua oração pessoal. Faça a sua oração pessoal. Fala o que você sente, que você precisa para Deus. Isso é oração pessoal. Fala com as suas palavras, diga a Ele, olha, eu preciso disso, eu sei que está difícil, mas o Senhor está aqui comigo, eu quero isso, eu desejo isso, mas desejo isso para a minha felicidade. Se não for, eu quero que o Senhor me mostre o que é melhor para mim. Sempre pedindo o melhor para nós. Essa palavra que eu falo sempre, porque a gente pede as coisas, mas nem sempre a gente pede o que é melhor para nós. A gente pensa que é o melhor, mas de repente aquilo é uma ilusão, né? E erramos. Então, para não errar, pede a Deus, se você tem uma proposta de trabalho, 1 ou 2, 3, né? Está decidindo qual é o melhor, e peça o que seja o melhor para você, que você seja respeitado, que você progrida naquele trabalho, né? Então, a gente tem que sempre pedir o melhor para nós, tá bom? Deixo vocês com a voz e o amor do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine sua vida, traga saúde, paz e harmonia. Que o Espírito Santo entre na sua casa e faça grandes movimentos, grandes modificações. Estamos chegando ao final do ano. Esse ano pode ser alguns difícil, outros não, mas que todos enfrentamos as nossas batalhas através do amor, a nossa fé e a nossa vontade de vencer. Que o Espírito Santo caminhe em sua vida e deixe vocês felizes, harmoniosos e iluminados. Que assim seja, graças a Deus. Não esqueça de botar gostei, assinar no nosso canal, podendo falar mais com mais frequência. Então, vamos começar, eu pretendo começar com vocês agora, uma série de orações, né, principalmente com o Espírito Santo. Vamos orar com o Espírito Santo, nos preparar para o nosso final do ano, para nós entrarmos com o coração limpo, liberto e purificado, tá bom? E agradeço vocês e uma boa noite e fiquem com Deus.